Bem-vindos, todos e todas. A gente está muito feliz de estar começando aqui essa tarde, sexta-feira, esse workshop sobre práticas de ensino no campo do investimentos e negócios de impacto. Esse ciclo, que a gente está chamando de ciclo Academia ICE Investimentos de Impacto, é uma iniciativa que a gente vem sonhando há muito tempo em realizar com essa rede de professores, e é um sonho que está sendo possível da gente realizar pela parceria que a gente diria que já começou, né, Megan, mas que a gente estreia aqui com a rede de professores hoje. Então, estamos muito, muito felizes de ter a Megan e o consórcio conosco, ampliando aí e possibilitando que a gente faça aí pontes e conexões de aprendizagem entre professores brasileiros e professores da rede do consórcio, mais de 300 professores. Megan vai contar um pouquinho do que é essa rede, como ela se estrutura, e tenho certeza que vai ser uma super oportunidade para que os professores da nossa rede aqui no Brasil se inspirem e também avancem nas práticas de ensino no campo do investimento de impacto e finanças sociais, enfim. Vou passar agora a palavra para o Lauro Gonzalez. Lauro, conta para a gente um pouco como foi essa aproximação, qual a sua atuação nessa agenda e a sua chegada aí na rede do consórcio. Ok, boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Beto, obrigado. Sempre muito bom te ouvir. Em 10 minutos você fez uma apresentação muito boa mesmo, dando um panorama geral aí do mercado. E eu me lembro, quando eu te encontrei pela primeira vez, realmente você é uma pessoa que contribui muito aí para o andamento dessa agenda no ICE. Parabéns. Obrigado. Fazia tempo que eu não te via, em tempos pandêmicos, então... E eu tenho a impressão que muitos aqui da nossa rede, ao ouvir a apresentação do Beto, devem pensar o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Né? Porque parece um assunto, para muitos, um tanto distante, quando ele se aproxima demais do mercado financeiro. E eu acho que essa que vai ser a coisa mais legal. Estou aqui desobedecendo a Adriana e já volto para o que ela falou. O Scott, a apresentação dele, acho que vai, sobretudo, trazer, Beto, não é? Essa realidade que o Beto apresentou, e inúmeras coisas, para a realidade das pesquisas e das práticas de ensino de muitos professores que estão aqui. Então, isso que eu acho muito legal. E aí, indo para a pergunta da Adriana, senão ela vai ficar brava comigo se eu passar dos meus 5 minutos, justamente, o Beto apresentou aquela figura lá. Eu já tive, acho que junto com vocês em algumas ocasiões, eu, assim, fundamentalmente, sou um pesquisador da área de inclusão financeira, microfinanças, tecnologias inclusivas, e como tal, eu olho para aquela figura do Beto lá, eu fico transitando, assim, indo e vindo para um lado e para o outro, né? Essas dúvidas, a prática anda muitas vezes a teoria não cabe na prática, né? Então a gente não sabe exatamente conceitualmente onde está, mas eu estou por ali, né? Estou por ali. E nessas estadas, ao estar por ali, a principal característica que eu acho que existe no que eu venho fazendo e no nosso assunto aqui, esse assunto grande, esse grande guarda-chuva de negócios sociais, investimentos de impacto, a promoção do desenvolvimento, e eu colocaria aí também combate à pobreza e desigualdade embaixo desse grande guarda-chuva também. Uma grande característica, sem dúvida nenhuma, é o hibridismo. Existe uma mistura de várias áreas, e acho que é isso que o Scott vai trazer. E eu acredito que é por isso que lá em 2019, eu lembro que eu estava num seminário em tempos ainda pré-pandêmicos, né, que eu espero que voltem logo. Eu estava num seminário especificamente sobre microfinanças, quando eu recebi um e-mail da Megan, que eu vou apresentar daqui a pouco, me convidando para participar de um evento que até iria acontecer há não muito tempo, a partir do momento que eu recebi aquele convite, poucos meses, 2 meses depois. E aí eu fiz a minha malinha e me fui lá para ver, nada, digamos assim, que não foi um grande sacrifício, ficar no verão
ao lado lá do lago, perto de Chicago, no belíssimo campus da Northwestern, e onde fica a Kellogg, que hospeda o consórcio que vai ser apresentado hoje. E eu me lembro que quando eu fui, Adriana e Célia vão se lembrar disso. Poucas semanas depois do primeiro contato da Megan, ao ler, e eu vou dizer aqui para vocês o objetivo principal, se vocês entrarem na homepage do consórcio, o objetivo principal se assemelha muito, não é, Célia, com o objetivo da nossa rede, que é justamente congregar, conectar pessoas da academia que estão fazendo pesquisa e ensinando dentro desse grande campo, desse grande guarda-chuva, e aí, em particular, no caso do consórcio, de impacto e finanças sustentáveis. Aí tem aquela figura lá do Beto para a gente pensar onde é que está isso exatamente com os nomes, né? Mas o guarda-chuva amplo é esse, o objetivo é muito semelhante, que é justamente essa conexão. E uma coisa que me chama a atenção também, que um objetivo, a premissa do consórcio é que as pessoas aprendem umas com as outras nessa conexão. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso trabalho como acadêmicos. E esse é o objetivo aqui, hoje, né? A gente aprender uns com os outros, compartilhar ideias e, sobretudo, pensar em como disse o Beto, que essa estratégia pode ser colocada realmente para frente e as coisas irem adiante. Então, imediatamente, eu até falei para a Célia, eu estava dizendo aqui, eu falei para a Célia e para a Adriana sobre a Megan, sobre o consórcio. Naquela época, as coisas estavam, enfim, está sempre muito corrido para todo mundo, mas uma hora ou outra, Célia e Megan iriam se conhecer, como se conheceram de fato, e aqui estamos nós tentando avançar essa agenda, como diz o Beto, tentando fazer as coisas acontecerem de fato, saírem do blá, blá, blá e da espuma. É para isso que nós estamos aqui, né? Nas palavras lá que um monte de gente escolheu, transformação, missão, enfim, eu acho que é disso que a gente está falando. Então, eu antes de apresentar a Megan, só diria que, assim, o caráter é muito híbrido disso que está sendo feito aqui. Eu acho que tem conexões muito fortes com o que o Beto apresentou. O Scott certamente vai ser capaz de fazer isso. Quem lê o caso já deve ter notado que essa conexão é imediata. E, então, eu acho que agora vou apresentar a Megan, né? Para quem eu vou passar a palavra agora, certo, Adriana? Só chacoalha a cabeça, é isso mesmo? Agora, para apresentar, a Megan fez tanta coisa que eu tenho que abrir aqui a minha colinha, inclusive, até eu não sabia, ela é especialista em tecnologia e Zoom, porque o nosso Zoom não estava funcionando direito aqui no começo, até isso ela ajudou. Então, eu abri aqui a minha colinha. Bom, a Megan é professora da Kellogg, né? É diretora também das iniciativas de impacto social lá da Kellogg, e antes de se juntar à Kellogg, ela tem uma carreira bastante longa, aí, mais de 20 anos, no setor de impacto em diferentes áreas. A administração estratégica, a área de construção de parcerias com comunidades, planejamento organizacional, de instituições de filantropia, instituições sem finalidade de lucro, enfim, engajamento corporativo. Recentemente, inclusive, ela fundou uma plataforma muito interessante de filantropia que se chama Benevolent, ou Benevolente em português, que procura atrair doações para famílias de baixa renda dentro dessa ideia de redes de proteção, ou safety nets. Enfim, na Kellogg, obviamente, as funções dela são muitas e as áreas, até por conta do projeto, investimento de impacto, empreendimento social, sustentabilidade, enfim, todas ligadas a essa carreira longa que Megan construiu antes de se juntar à Kellogg. E ela vai falar mais do consórcio, sobre o qual eu já falei para vocês, a meu ver, é uma oportunidade única, um grupo de professores muito interessante de universidades muito importantes dos Estados Unidos e de fora, e eu tenho certeza que vai ser muito bom ouvir a Megan contar um pouco mais. Então, vou passar para você, Megan, por favor. O palco é seu. Conforme o Lauro falou, eu sou a professora Megan Cashner, eu dou aula no Northwestern University, a escola Kellogg's de gestão,
E hoje eu estou muito feliz de estar aqui nesse grupo. Quando eu encontrei o ICE e o grupo acadêmico que vocês têm, eu fiquei super animada e super surpresa de descobrir uma comunidade colaborativa de educadores tão semelhante à comunidade que nós estávamos construindo nesse consórcio que eu vou mencionar para vocês, em torno dos princípios de compartilhar e avanço mútuo, se é que isso faz sentido para vocês. Estou um pouco preocupada com a minha tela aqui, queria saber se está boa. Então, mais ou menos, em 2017, nós tivemos uma ideia meio maluca, que foi: vamos fazer uma reunião e vamos convidar todos os professores que nós conhecemos, que dão aula de investimento, impacto ou finanças sustentáveis, e vamos convidá-los para Kellogg's, em Illinois, aqui, nesse estado que de vez em quando é lindo, nos Estados Unidos, e vamos ver o que rola. Então, nós falamos com todo mundo que a gente conhece. Quem que você conhece? Quem que você conhece? Nós fizemos uma lista e nós convidamos as pessoas. Nós temos amigos na Fundação Rockefeller e eles pagaram as passagens aéreas de todo mundo. E naquela primeira reunião, nós tínhamos mais ou menos 54 pessoas de talvez 4 ou 5 países. E depois dessa primeira reunião, conforme vocês podem imaginar, todo mundo se olhou e falou: isso não pode ser a última vez, a gente precisa criar uma comunidade dessas pessoas que ensinam e pesquisam isso, porque não tem nenhum norte no mundo acadêmico, só temos uns aos outros para aprender, para compartilhar, para mover isso adiante juntos. Então, nós fundamos um consórcio de impacto, é um nome bem comprido, mas na verdade, resumindo, é uma comunidade de pessoas que pesquisam e ensinam finanças sustentáveis e investimento de impacto. O propósito é focado principalmente em dar aulas. Mesmo quando a gente está falando de pesquisa, quando a gente está falando da prática no campo, nós estamos traduzindo uns para os outros em como que a gente ensina isso, como que a gente traz isso à vida para os nossos alunos, porque o que a gente sabe é que nós estamos nós estamos ensinando a próxima geração de líderes de finanças, impacto e todos os campos relacionados. Especialmente, nós temos um ditado, que eu não sei se é um ditado global, mas nos Estados Unidos, quando a gente fala de movimentos sociais, nós temos um ditado que diz: nada deve ser para nós sem nós. Isso traduziu? Nada deve ser para nós sem que nós participemos, né? Então, nessa frase é importante, conforme a gente faz o consórcio crescer, alcançar o maior número de países, porque para o Brasil, nessa instância, nós esperamos que o seu talento para a próxima geração, para esse tipo de investimento, vai ser brasileiro, e que vocês vão estar ensinando essa próxima geração de liderança. Então, isso é apenas uma composição rápida, uma seleção de fotos de alguns dos nossos membros, e que vocês podem ver que o grupo é muito diversificado. E eu vou dizer para vocês quantos países, quantas pessoas. E se você entrar no consórcio, se você estiver aqui em Illinois, onde a gente tem as nossas reuniões anuais quando não tem pandemia, o que vocês vão descobrir é que há uma diversidade de gênero, de raça, de nacionalidade, a diversidade de campos que as pessoas veem, políticas públicas, campo jurídico, economia, contabilidade. O que vocês também vão descobrir é que tem uma diversidade de setores, de segmentos desse campo,
Tem pessoas que se especializam, por exemplo, no estágio inicial de investimento de impacto. Há pessoas que se especializam nos mercados maiores, os investidores de ESG. Há pessoas que se especializam na parte de contabilidade, nas métricas e assim por diante. Então, eu estou vendo que isso foi traduzido no meu slide como uma grande comunidade. Eu imagino, assim, uma tenda, um guarda-chuva que faz com que a gente se sinta parte de uma coisa maior. Então, o consórcio hoje tem mais de 300 membros, dos 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 54, de quando a gente começou em 2017, temos 135 universidades, mais de 30 países e 6 continentes. Então, isso eu não pude completar, só dar uma ideia, porque senão as letrinhas na tela ficariam muito pequenos. Todos os anos nós juntamos os nossos membros na Kellogg's, graças ao apoio contínuo da Fundação Rockefeller. Vai ter um ponto que a gente não vai poder pagar as passagens aéreas e hotéis para todo mundo, mas até agora nós pudemos, e nesses últimos 2 anos a gente, na verdade, economizou muito fazendo essas reuniões virtuais, né? Mas quando a gente se junta, o que vocês podem visualizar, quando você vê os palestrantes, todos eles são membros. A gente aprende uns com os outros. A gente, de vez em quando, tem uns palestrantes externos, por exemplo, um pesquisador específico, ou pessoas que se especializam em algum assunto, mas, em geral, a gente conversa um com os outros. Você vê todas as mãos levantadas aqui nessa foto aqui, e nós estamos, então, ouvindo e aprendendo uns com os outros sobre planejamento de aulas, currículo, casos, pesquisas, exercícios experimentais, fundos de investimentos de alunos, todos esses tópicos diferentes aparecem. Então, quem que deve fazer parte? E essa é a parte mais complicada, porque nós acreditamos em criar uma comunidade de professores atuais e futuros nesse campo. Então, agora, por exemplo, se você for um membro da universidade, você está dando aulas em várias aulas focadas em investimento de impacto e investimento sustentável. Essas pessoas são convidadas. O valor, o custo de entrar no consórcio é que você compartilhe seu currículo com o resto do grupo, porque essa é a natureza da comunidade. Então, se você não quiser compartilhar, você não deve entrar, porque a gente quer aprender um com os outros. Então, o programa do curso, né, o currículo que você dá aula, nós sabemos que há áreas e países onde não há gente suficiente dando aula desse tópico. Então, nós convidamos as pessoas a entrarem se eles planejam dar aula sobre esses assuntos. Então, por exemplo, se alguns de vocês gostariam de participar, nós vamos dar as boas-vindas à sua aplicação, onde você tem que fazer, onde você tem que enviar o seu currículo. Se você não tiver, você então envia um documento onde você escreve uma carta. Eu espero dar aula disso, eu estou interessado em dar a aula, porque eu quero obter o conhecimento para poder dar aula sobre esse tópico no futuro. Eu acho que muitos de vocês já dão algum tipo de aula sobre empreendedorismo social, políticas públicas, seja lá o que você ensina, mas a gente gostaria muito de ver isso. Mas se o seu programa não for focado em investimento de impacto ou finanças sustentáveis, escreva uma notinha adicional.
O que nós fazemos? Nós colaboramos, nós compartilhamos, nós temos alguns fundos que a gente pode distribuir para que eles possam compartilhar e colaborar e gerar projetos juntos e, às vezes, até co-ensinar ou co-escrever em outras universidades, e nós nos juntamos todos os anos presencialmente, em geral, e durante o ano nós temos algumas sessões virtuais, algumas apresentações de pesquisa, nós tivemos sessões sobre a intersecção de justiça social e finanças de impacto, tivemos uma sessão bem no começo da pandemia, nós tivemos uma sessão sobre ensinar investimento de impacto remotamente através do Zoom. E os nossos amigos na Universidade de Colômbia, que estavam indo melhor do que nós naquela época, eles compartilharam tudo. Então, os membros ao redor do mundo puderam aprender e não precisaram inventar a roda. Eu acho que é isso. O site está aqui. Eu acho que nós podemos inserir isso no chat, Impact and Sustainable Finance Org, e adoraríamos ver vocês como membros da comunidade, mas hoje vocês já estão tendo essa experiência. O Scott, que vai dar uma aula e vai estar nos liderando daqui a pouco, é um membro super importante dessa comunidade. E outra pessoa que também está aqui, que já entrou, onde que ela está? Andrea Mainardi, também já faz parte. Então, eu acho que é isso. Nós temos agora algum tempo para perguntas e respostas. E Scott e Laura, eu espero que vocês me ajudem a responder quaisquer perguntas que as pessoas tenham. Eu queria só dar um exemplo concreto de 30 segundos aqui. No evento, eu fui ao primeiro encontro do presencial antes da pandemia, e no encontro de 2020, no ano passado, eu apresentei justamente o meu sílabus, o sílabus de um curso que eu dou sobre inclusão financeira e desenvolvimento, e foi uma experiência muito interessante dentro de uma sessão que se chama How I Teach. E aí tem 3, 4 pessoas apresentando os seus sílabos, e aí existe uma troca e um compartilhamento de ideias muito interessante sobre isso. Isso é um exemplo concreto de como é que essa conexão acontece. Eu posso falar também que eu participei, não tanto quanto o Lauro, foi o primeiro ano que eu participei, foi esse, e foi super interessante. Eu também estava montando um sílabus de finanças sustentáveis e ajudou bastante. Acho que muita troca de ideia também, foi bem bacana. Inclusive para conectar muito com finanças tradicional, né? Obrigada, Laura. Obrigada, Andrea. E eu acho que isso que a Megan traz, né, do espírito dessa rede, eu acho que tem muita sintonia com o que a gente já faz no Brasil, mas a gente tem hoje aqui novos professores, né, que não fazem parte da rede Academia ICE, são professores que a própria rede mobilizou, às vezes colegas da mesma instituição, às vezes professores de finanças, que a gente está querendo aproximar aqui dessa agenda, então sejam todos muito bem-vindos. E esse é o espaço, né? Um espaço para que a nossa crença, que eu acho que é muito parecida com a da rede do consórcio, é que a gente consiga trocar e, com isso, acelerar o avanço dessas nossas agendas na academia, né? Ainda somos poucos, a nossa agenda ainda se faz pouco presente, então como é que a gente faz com que isso cresça e floresça mais rápido, né? A gente acredita muito que a partir dessa troca e desse intercâmbio. E já fiquei bastante animada aqui, porque no chat já tivemos várias trocas aqui de pesquisadores pedindo ajuda, contando o que estão fazendo, dúvidas, e realmente esse o espírito, então fiquem à vontade, compartilhem as coisas no chat e as dúvidas, e também a gente abre espaços ao longo aqui da tarde para vocês comentarem. Muito obrigada, Megan, por apresentar. Eu quero falar uma coisa rápida sobre casos. Os nossos colegas e amigos de Harvard fizeram um trabalho incrível nos últimos 3 anos, desenvolvendo e publicando novos casos na área de impacto social, impacto de investimento e finanças sustentável. Claro que está tudo em inglês, lamento, não vi eu, não são meus casos, só um é.
mas realmente é um recurso muito bacana. Eu acho que muitos de nós podemos ter procurado casos, a gente não achou o que a gente queria, mas eu encorajo vocês a procurar novamente, porque naquela época tinha pouca coisa. Perfeito. Obrigada, Megan, que eu não tinha entendido, achei que eram os nossos, mas é de vocês, e aqui. Obrigada. E a gente também já conversou com a Megan sobre isso, né? Como é que a gente amplia, né, Megan, e constrói aí ao longo dos próximos anos mais casos e mais casos brasileiros, e vocês vão ver que o Scott foi bastante cuidadoso com isso na aula que vocês vão ter agora, e vocês vão conhecer um caso já nessa atividade com ele.